O Vale Silencioso. Imagine um lugar onde toda esperança morreu. Um vale vasto, silencioso, esquecido pelo tempo. O chão não é feito de terra comum. Ele está coberto por algo muito mais perturbador. Ossos. Milhões deles. Espalhados por toda parte. Brancos, secos, quebradiços pelo peso dos anos. O vento atravessa aquele vale como um sussurro antigo. Ele passa entre os crânios vazios, assobiando através das costelas expostas. Nenhum sinal de vida, nenhum movimento, nenhum som, exceto o eco do abandono. Se alguém olhasse para aquele lugar, diria que ali estava o fim de uma história. Mas naquele vale, algo impossível estava prestes a acontecer. Algo que desafiaria tudo o que o mundo conhece sobre morte, esperança e restauração. Mas antes de continuarmos essa história, bem-vindos ao canal Isso Está na Bíblia. Aqui você vai conhecer as histórias mais marcantes das Escrituras, apresentadas em forma de documentário, com narrativas envolventes e reflexões profundas. Vamos explorar acontecimentos reais relatados na Bíblia e descobrir as mensagens que atravessaram séculos e continuam transformando vidas até hoje. Então já se inscreva no canal e deixe o seu like, porque tudo isso está na Bíblia. O profeta, no exílio séculos atrás, um homem chamado Ezequiel, vivia longe de sua terra. Ele era um sacerdote, um homem que havia dedicado sua vida a servir a Deus. Mas agora, ele estava no exílio. A poderosa cidade de Jerusalém havia sido destruída. Os muros haviam caído. O templo havia sido queimado. E o povo de Israel havia sido levado cativo para uma terra distante, Babilônia. Ali, entre estrangeiros, entre deuses estranhos, entre memórias dolorosas, o povo acreditava que sua história havia terminado. Eles diziam uns aos outros: nossa esperança acabou. Nossa nação morreu. Estamos perdidos para sempre. Era exatamente assim que eles se sentiam. Como ossos secos, espalhados em um vale. Sem futuro, sem vida, sem restauração. Mas Deus ainda não havia terminado de falar. A visão começa. Em um dia que parecia comum, algo extraordinário aconteceu. A presença de Deus veio sobre Ezequiel. De repente, ele não estava mais onde estava. O profeta foi levado em visão. Quando seus olhos se abriram novamente, ele estava em um vale enorme. E aquele vale estava cheio de ossos humanos, espalhados por todos os lados. Não havia apenas alguns, havia milhares, talvez milhões. Eles estavam espalhados sobre toda a superfície da terra. E Deus fez algo ainda mais perturbador. Ele fez o profeta caminhar entre eles, passo após passo. Ezequiel atravessava aquele campo de morte. O silêncio era pesado. E quanto mais ele observava, mais uma verdade se tornava impossível de ignorar. Aqueles ossos estavam muito secos. Não eram corpos recentes. A morte ali era antiga, muito antiga. Tempo demais havia passado. Humanamente falando, não havia absolutamente nenhuma possibilidade de vida. Então, no meio daquele vale, Deus fez uma pergunta que atravessaria os séculos. A pergunta impossível. A voz de Deus ecoou no silêncio do vale. Filho do homem, poderão viver estes ossos? A pergunta parecia absurda. Diante dos olhos humanos, a resposta era óbvia. Não, era impossível. O tempo já havia consumido tudo. A vida havia desaparecido completamente. Mas Ezequiel respondeu com humildade. Ele disse: Senhor Deus, tu sabes. Era uma resposta simples, mas cheia de fé.
Porque mesmo quando o homem não vê esperança, Deus ainda vê possibilidades. Então, Deus disse algo surpreendente. Profetize sobre estes ossos. Diga a eles, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Imagine aquela cena. Um homem, sozinho em um vale de esqueletos, falando com ossos espalhados pela terra. Parecia loucura. Mas Ezequiel fez exatamente o que Deus ordenou. E então, algo começou a acontecer. O primeiro som, no início, foi apenas um som fraco, quase imperceptível, como um leve estalo vindo da distância. Mas então, o som cresceu. Um barulho começou a ecoar por todo o vale. Um ruído estranho, irregular, quebrando o silêncio absoluto que dominava aquele lugar. Era o som de ossos, se movendo. Primeiro um, depois outro. E de repente, milhares. Crânios girando, costelas deslizando pela terra, colunas vertebrais se encaixando novamente. O vale inteiro começou a vibrar com o som de ossos batendo uns contra os outros. O que antes era um campo de morte, agora parecia uma construção gigantesca, acontecendo diante dos olhos do profeta. Esqueletos estavam sendo montados, peça por peça. Os ossos encontravam seus lugares. Braços se conectavam aos ombros. Pernas voltavam às suas articulações. Crânios se encaixavam nas colunas. Era um movimento caótico, mas ao mesmo tempo perfeitamente ordenado. Em poucos instantes, o vale já não estava mais cheio de ossos espalhados. Agora havia algo diferente. Milhares de esqueletos completos estavam deitados no chão, mas ainda faltava algo. Eles estavam completos, mas não estavam vivos. Então algo ainda mais impressionante começou a acontecer. A reconstrução. Diante dos olhos de Ezequiel, os esqueletos começaram a mudar. Algo invisível parecia trabalhar sobre eles. Primeiro vieram os tendões, como fios vivos surgindo do nada. Eles começaram a ligar os ossos uns aos outros. Depois vieram os músculos. Camadas de carne começaram a se formar sobre os esqueletos. Braços ganharam forma. Pernas ganharam força. Peitos se tornaram fortes e definidos. O vale estava mudando rapidamente. Aquilo que antes parecia impossível, agora estava acontecendo diante dos olhos do profeta. E então, a pele começou a cobrir tudo. Cada corpo foi sendo revestido. Cada rosto ganhou forma. Cada mão ganhou dedos. Cada figura agora parecia completamente humana novamente. O vale que antes era um cemitério, agora estava cheio de corpos restaurados. Milhares deles. Talvez milhões. Mas havia um detalhe perturbador. Eles ainda estavam completamente imóveis. Não havia respiração. Não havia batimentos. Não havia vida. Era como um exército de estátuas humanas. Então, Deus falou novamente. O sopro, filho do homem, profetize ao vento. Diga ao sopro, venha dos 4 ventos, e sopre sobre estes mortos. Então, Ezequiel levantou sua voz mais uma vez e profetizou. No mesmo instante, o céu mudou. O vento começou a soprar. Primeiro suave, depois mais forte. Logo se tornou uma tempestade poderosa atravessando o vale. O ar girava em todas as direções. Partículas de poeira subiam. O vento passava entre aqueles corpos imóveis. E então, o momento aconteceu. Peitos começaram a se levantar. Pulmões se encheram pela primeira vez. Um corpo respirou. Depois outro, e outro, e outro. De repente, milhares de respirações encheram o vale. Olhos começaram a se abrir. Mãos começaram a se mover. Pernas começaram a se levantar. E então, todos eles ficaram de pé. O exército,
Ezequiel olhou ao redor. Aquilo que antes era um vale de morte, agora era algo completamente diferente. Diante dele estava um exército gigantesco, uma multidão impossível de contar. Homens e mulheres restaurados, fortes, vivos, respirando, preparados para avançar. Era um espetáculo de poder, um símbolo de algo muito maior. Então Deus explicou o significado da visão. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. O povo havia dito: nossos ossos secaram, nossa esperança acabou, estamos completamente destruídos. Mas Deus tinha outra resposta. Eu abrirei seus túmulos, eu trarei vocês de volta e colocarei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. A mensagem para hoje. A visão de Ezequiel não era apenas sobre o passado. Ela era uma mensagem sobre restauração. Porque muitas vezes a vida também nos leva a vales, momentos onde tudo parece perdido, sonhos quebrados, esperanças secas, situações que parecem impossíveis de restaurar. Mas a visão daquele vale nos lembra de algo poderoso. Aquilo que parece morto ainda pode viver novamente. Aquilo que parece perdido ainda pode ser restaurado, porque quando o sopro de Deus entra em cena, até os ossos mais secos podem se levantar. E o vale que parecia o fim pode se tornar o começo de um novo exército de esperança. Deixe o seu like e compartilhe esta poderosa história. Talvez alguém que você conhece esteja se sentindo como ossos secos em um vale de silêncio e precise ouvir novamente a voz do Senhor, trazendo vida e esperança. Porque tudo isso está na Bíblia.